Olá, eu sou Tássia Botelho, médica ginecologista e obstetra. Hoje resolvi gravar uma conversa aqui com uma pessoa muito especial para falar de um tema de muita relevância. Esse é meu primeiro podcast, então se houver aí alguma coisa tecnicamente que saia do eixo, relevem. Eu não sei se isso será uma série de podcasts, mas eu resolvi gravar nesse formato porque eu fui convidada, né? Foi uma sugestão de que gravássemos uma live sobre o tema. E essa pessoa que é a minha entrevistada é uma amiga, a Camila Pimentel. Apresente-se, Camila. Olá, eu sou a Camila, sou amiga da Tássia, sou gerente comercial, tenho aí um filho de 7 anos. Super importante falar sobre isso, porque no decorrer da conversa vocês vão ver cada ponto importante da nossa vida que a gente vai trazer aqui. E eu e a Tássia conversando, a gente sabe que hoje a informação através da internet deixa vocês muito mais acessível aos temas, a como se cuidar, e a nossa intenção principal é essa aqui. E surgiu essa oportunidade quando, em alguma postagem, né? Eu tenho um Instagram bem ativo, para quem não segue, siga lá, a doutora Tássia Botelho. E em alguma das postagens, a Camila falou, Tássia, vamos falar sobre câncer de colo de útero? Eu topo. Aí eu falei, vamos fazer uma live. E aí a gente ficou amadurecendo essa ideia até que surgiu a ideia de estarmos aqui hoje nesse podcast. E a Camila passou por isso. Ela viveu essa história do câncer de colo de útero. Uma mulher jovem, linda, super saudável. É porque ela tá sentadinha aí, mas quando ela levanta, a gente fica babando no corpo dela. Então, assim, ela tem uma rotina muito saudável, um estilo de vida super saudável. E sempre foi muito disciplinada, mas passou por essa situação. E hoje ela veio compartilhar um pouquinho da história dela e, de repente, tocar aí você que está nos assistindo. E aí, Camila, me conta como foi, assim, receber o diagnóstico. Camila, nós detectamos aqui um câncer de colo de útero. Como você se sentiu? Então, assim, a Tássia trouxe pontos relevantes e a gente está aqui, acho que, com duas funções. Para quem possivelmente está passando por uma situação difícil, né, a gente vê que a gente precisa se cuidar. E para quem não passou e não quer passar, é a prevenção. Então, assim, acho que o principal ponto é esse. Como ela perguntou, como foi para eu descobrir? Faço preventivo sempre, é rotina, né? A gente sabe que isso faz parte do nosso cuidado. A gente precisa ter uma ginecologista para chamar de nossa. Então, assim, o filho tem um pediatra e a gente precisa ter, porque é ela que vai cuidar, ela que vai ajustar muitos momentos da nossa vida, porque a gente só pensa ali quando está tendo o filho. Mas esse cuidado é eterno, né? E aí a gente tem essa prevenção, que é onde salva tudo. Então, assim, eu sempre fui disciplinada, eu tenho doença autoimune, então eu sempre me cuidei. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, de fato, a gente tem aquele momento da revolta, né? Poxa, sempre me cuidei e agora, como é que eu vou fazer? Só que isso vem e vai, porque a gente precisa resolver. E assim, diferente da grande maioria que a gente vê, eu tentei resolver. Claro que no primeiro momento eu achei que eu ia morrer em 6 meses, porque Foi lá no Google, né? a gente ouve o câncer como uma fase terminal. E aí é muito da forma que você vai administrar, né, o problema. Então, assim, eu escolhi resolver como tinha que ser feito. Quem tinha que me dizer isso? Os médicos. Então, assim, eu realmente fiquei mal. Eu já tinha um filho, ele estava com 2 anos e meio, né? Eu sou casada, então, assim, a gente pensa em várias coisas, mas depois do desespero ali que dá, eu acho que deu meia hora de desespero, e aí eu segui para resolver o que tinha que fazer. E é por aí, né, Camila? Eu sempre falo assim, quando tem uma paciente enfrentando alguma fase difícil, eu falo, a vida é superar obstáculos. A gente resolve um problema, vai vir outro. Então, qual é a primeira pergunta que a gente tem que fazer? Tem solução? Tem tratamento? Então, eu vou correr atrás e vou lutar por isso. Então, essa é a primeira coisa, né, que a gente tem que ter na nossa cabeça, que a gente tem que buscar o que é melhor, né? E você, com certeza, teve acesso a bons médicos, teve acesso aos melhores tratamentos, né? Que Sim. esse é um outro problema que muitas pacientes enfrentam, às vezes não ter acesso à saúde e não ter também acesso à informação. Então, por isso eu estou aqui, né? Por isso estamos aqui para a gente disseminar aí informações importantes. Sim, sim. E quando a gente está passando pelo processo, e é muito legal a gente trazer,
que a gente encontra pessoas que estão dispostas a falar. Então, assim, eu sou a pessoa que eu sou obediente. Se eu ouvir que deu certo com alguém, eu vou querer ouvir, eu vou querer entender para que o processo seja mais leve, né? Porque se a gente só pegar casos de que não deu certo, fulana morreu e deu isso, você não vai conseguir. E são duas coisas principais nesse momento do diagnóstico. É a sua fé na sua religião e aquilo que você acredita. Eu acredito em Deus. E na sua cabeça, assim, você pensar mesmo, botar ali que tem que fazer e seguir o cronograma do que tem que fazer. Friamente falando, mas assim, existiu momentos de medo, mas eu nunca murmurei, eu sempre estava ali disciplinada, porque você tem que seguir, né? Essa disciplina que você relatou, eu trouxe também depois do pós-câncer, porque você precisa, a alimentação tem que ser diferente. Muitas coisas, assim, a gente vai falando aqui, mas tudo vai ser em prol daquele momento para que ele seja o mais leve possível, né? Isso, e o apoio das pessoas, né? E o que eu achei muito legal, Camila, nessa tua iniciativa de falar sobre isso, é que a gente não fala muito sobre câncer de colo de útero, né? Muitas mulheres se sentem constrangidas, têm medo do julgamento, de serem julgadas como negligentes com a própria saúde. Então, é um tema que é um pouco polêmico. Não é como o câncer de mama, por exemplo, que existe toda aquela comoção, lógico, é necessária, mas a gente não pode deixar de falar de câncer de colo de útero. Inclusive, o câncer de colo de útero aqui na região norte, ele supera os números de câncer de mama. Então, é um grande problema de saúde pública e é um problema que é, teoricamente, lógico, muito custoso, mas é fácil de resolver. Né? Então, cada vez mais a gente tem que levar essa informação sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Agora, uma das coisas principais que tem se falado é a vacina. Né? Para quem não sabe, o câncer de colo de útero ele é causado por um vírus, o vírus HPV. Esse vírus ele tem transmissão sexual, um vírus muito fácil de ser transmitido. Grande parcela da população é contaminada por esse vírus e quando você é infectada por ele, você não tem sintomas. Então, a gente não sabe se a gente tem ou não HPV. Então, por isso, a gente tem que estar sempre procurando o ginecologista para saber se tem ou não. Você, desde cedo, Camila, tu lembra com quantos anos tu começaste a coletar o preventivo? Aí, anualmente, ao médico, ginecologista? Quando você fala assim do preconceito, e aí eu acho que isso é muito forte, porque a gente ouve assim, o HPV vem da onde? Sexual. Aí você vai se cobrar, você vai se julgar, você não vai saber se é o seu ou foi seu marido, ou quem foi. Então, assim, hoje, com essa informação, eu digo que o Instagram, você que vai administrar a forma que ele vai lhe servir, né? Então, assim, a gente tem um monte de informação e a gente não precisa mais ter esse medo. Eu sei que não é fácil, eu sei que ainda a gente vê falar pouco, né, do câncer de colo do útero. Em nenhum momento eu me senti constrangida, porque eu sei, né, dos meus comportamentos, da minha índole, do meu caráter, e é uma doença que a cada 10 mulheres, acho que 8 tem, né, ou pessoas, né, não necessariamente mulheres. Por aí, é muito alto. Então, assim, é muito alto, você não tem como saber, e acontece. E aí, por isso que a gente precisa ter essa prevenção em dia. Então, eu fiz meu preventivo, eu comecei a fazer, acho que com 19 anos, 20 anos, e segui fazendo criteriosamente uma vez por ano. Eu acho que não sei se desde o início, quando eu comecei, se chegou a ser uma vez por ano. Mas eu lembro que, assim, do câncer, de quando eu fiz, que eu tinha na minha memória, até eu tinha guardado, tinha 10 anos que eu acompanhava certinho. Então, uma vez por ano, eu fazia o preventivo certinho, que era naquele dia que eu fazia ultrassom da tireoide, ultrassom da mama, aqueles exames de rotina da mulher. E aí o preventivo era dentro desses exames. Então, anualmente eu fazia. E Camila, você chegou a fazer a vacina contra o HPV? Cheguei a fazer depois. Depois de um tempo. Eu não lembro agora se foi quando acabou o tratamento, mas em algum momento eu tomei, porque ainda assim é importante. Depois do diagnóstico, Depois tratamento, do sim. do tratamento, eu tomei a vacina, assim, as 2 doses, né, que são 2 doses. E ela tem na rede pública, né? Isso. A vacina, ela é uma coisa, digamos, mais recente. Então, geralmente, mulheres aí, mais ou menos na nossa idade, elas não tiveram a oportunidade de tomar lá na faixa etária que é preconizada. A vacina, hoje, ela tem no SUS, é uma vacina chamada quadrivalente. Ela protege contra 4 tipos de vírus de alto risco, né, para lesões precursoras de câncer e câncer. E na rede pública ela tem nesse formato
para as idades de 9 a 15 anos, um pouquinho antes de 15 anos, né? 14 anos e 12, 11 meses e pouquinho. E fora da rede pública, nós temos na rede privada. E chegou agora na rede privada a vacina nonavalente. Então, eles ampliaram essa cobertura. Essa vacina agora protege contra 9 tipos de vírus de alto risco. E são 3 doses. Acima dos 15 anos, ela tem que ser 3 doses. E ela pode... Antigamente, quando ela foi lançada, falavam até 26 anos. Mas agora a gente vê, sim, uma necessidade de estender essa faixa etária. E no SUS, ela está disponível também para quem tem doenças autoimunes, como você citou que você tem. Então, é um fator de risco para ter esse câncer evoluído aí com mais rapidez, né? Porque quando a gente tem a imunidade mais intacta, a gente consegue até eliminar o vírus, né? Isso também é uma coisa que a gente vai estudando, vai entendendo. Quando a mulher está nessa faixa etária aí de 18 anos, 23 anos, ela nem precisa coletar o preventivo. Porque a gente já sabe, com diversos estudos, que ela estando com a imunidade boa, ela é capaz de eliminar o vírus, ela é capaz de combater. Então, se você faz um preventivo nessa faixa etária, é muito possível você pegar uma lesão e confundir o diagnóstico. Por isso que a gente vê muitas histórias de pacientes mais velhas que lá no passado tiveram esse diagnóstico, precisaram tirar o útero e não conseguiram gestar por conta disso. Então, aumentava muito a chance de você fazer uma iatrogenia, você dar um diagnóstico errado e um tratamento errado. Então, por isso, hoje é preconizado que o preventivo seja realizado a partir de 25 anos. Que aí, sim, você pode, né, a mulher pode ter iniciado a vida sexual lá na adolescência, mas ela ainda, nessa faixa etária, esse tempo que passou, é capaz do sistema imune dela ter combatido o vírus. E aí você também pode ter uma lesão inicial, mas ainda não um câncer. A história natural do câncer ela é mais lenta, né, do câncer de colo de útero. É importante lembrar também que a vacina ela é para ser feita em meninos e meninas nessa faixa etária. Então, quem está aí assistindo, que tem um sobrinho, né, fala ali para os amiguinhos, cobra das mães dos amiguinhos, se já foram levar para vacinar. O ideal é que a gente vacine as crianças antes de iniciarem a vida sexual, que aí elas não vão pegar o HPV. Então, essa hoje em dia é o que a gente mais bate em cima da tecla para que seja feita a vacinação. Sim. Aí, outras formas de prevenção são uso de preservativo, a coleta do preventivo, né? O preventivo na mulher a partir dos 25 anos, ele pode ser coletado anualmente por 2 anos. E se os resultados forem completos e negativos, ela pode coletar até a cada 3 anos. Né? Porque é um exame que é um pouquinho desconfortável, às vezes... E ainda tem outra coisa que eu costumo falar. Se você começa a coletar o preventivo ali numa adolescente, lá pelos seus 15 anos, ela pode ficar um pouco traumatizada com aquele exame e deixar de coletar. Ai, não gostei, não entende muito bem o porquê de coletar o preventivo. Fica ali com receio de coletar. Quando ela está lá com 30 anos, né? Que precisaria do rastreio, ela já está com câncer de colo. Isso acontece muito. Então, é por isso que a gente também tem que seguir um pouco essas diretrizes, essas recomendações de fazer nessa faixa etária. Sim, e a informação, né? Porque até para mim, a gente acaba fazendo para se prevenir, mas chega a ser uma forma muito... no início, que não precisa. E aí cria esse bloqueio, principalmente para as adolescentes. Então, acho que o primeiro momento é a vacina, que hoje a gente já tem essa informação, porque eu não sei quanto tempo tem, mas assim, de repente, a sobrinha, ou até a gente podia ter tomado em algum momento e ninguém passou batido e podia ter evitado ou ter diminuído alguma coisa ali. Tanto é que eu tomei depois que já tinha descoberto, então, porque ela ainda tem efeito aí muito importante. Né? E fora o custo, né? Que quando Sim. a gente está fora dessa faixa etária, o custo é muito mais alto na rede privada, infelizmente. Mas quem tem condições, que faça. Eu falo, é uma vacina que previne contra o câncer. Então, é muito importante que faça. Camila, e como eu falei, tu és uma pessoa super saudável, né? Super dedicada aí na dieta balanceada, no exercício físico. Como é que foi aí? Tu conseguiste manter essa rotina durante o tratamento? Se sentiu disposta? Como é que foi a parte do teu tratamento e de conciliar essa parte aí? Essa parte também eu acho muito legal de falar, porque todo mundo me vê, né?
como essa disciplina e acha que eu sofro com isso. Pelo contrário, sempre me fez bem. E lembra que eu falei lá no começo, eu questionei, por que que eu estou tendo isso se eu era toda disciplinada e fazia tudo certinho, preventivo? Então, por que que eu tive que passar? Que é aquela revolta do primeiro momento da notícia. E aí os médicos diziam muito assim, ainda bem que você fazia atividade física, que Ainda você bem. tinha uma alimentação, porque assim, tudo que eu sentia dos sintomas era um pouco menor baseado nas pessoas que não faziam nada. Então, assim, ainda assim, a gente está lá dentro do deserto, achando que o mundo vai acabar e o que você plantou, você está colhendo ali. Então, assim, quando eu fiz a químio, eu fiz 6 quimioterapias e eu tinha os enjoos, eu já tinha uma dieta saudável e a gente é acompanhado pelo nutricionista oncológico. Então, a gente faz outra dieta. E aí eu sentia menos enjoo. Não consegui fazer atividade física por conta da alimentação, assim, que eu tentava me alimentar, mas o enjoo era muito grande. Eu tive algumas intercorrências, assim, desse cansaço. Estava indisposta, né? Deixa a gente indisposta. Por exemplo, já aí o câncer de mama, tem gente que caminha, é outro tipo de... Mas o cabelo cai. Então, assim, É um muito tratamento do diferente. tratamento diferente. Então, e era muito nas pernas, porque eu fiz esterectomia total, né? E aí eu fiquei um bom tempo sem conseguir aí recuperar a pelve, né? Que é onde mais a gente sente. Então, assim, eu continuei com a dieta, continuei com a alimentação, mas assim que eu fui liberada, eu voltei mais rápido e mais rigorosa ainda, porque eu queria nunca mais ouvir falar de nenhum tipo de doença. Então, assim, e caso Deus o livre apareça, eu vou ainda estar preparada, o meu corpo, a tal da massa magra, Com alimentação certeza. saudável, água, essas coisas que a gente ouve tanto falando e acha que é moda e não, depois eu faço. Eu acho que isso também é bem importante da gente trazer, porque está no nosso controle, né? Isso com certeza é o diferencial, porque assim, todos os tipos de cânceres, você joga um combustível ali, como tabagismo, álcool, dieta desbalanceada, estresse. Então, tudo isso vai ser um combustível para que ele seja mais agressivo, para que ele tenha uma evolução mais rápida. Então, a gente ter consciência de ter esses hábitos saudáveis é super importante. Até mesmo para controlar a tua doença autoimune, né? A cabeça, porque é uma coisa assim que assusta muito a gente, assusta todo mundo que está ao seu redor. Então, manter a prática de exercício físico, dieta balanceada, vai ajudar a aliviar o estresse, aliviar a mente, dormir bem, o sono de qualidade é super importante. Então, isso é indispensável. E parabéns, Camila, porque assim, é uma coisa muito difícil da gente seguir hoje em dia, né? Esse estilo de vida mais saudável. Eu mesma que sou médica, eu vivo nessa luta e eu sei o que é bom, o que não é. Mas a gente realmente, né, aquela uma coisa assim de costume, né? A nossa criação, como é que foi, a nossa dieta é muito daquela comfort food lá, que a gente, é comida da mamãe, é comida da vovó, e quer sempre estar comendo muito errado, mas a gente sempre tem que buscar também um auxílio aí do nutricionista, né? Equipe multidisciplinar. E Camila, tu falaste que o tratamento foi esterectomia total, né? Sim. Que é a retirada do útero, o colo do útero. E a trompa também vai junto, né? E tiraram os ovários também, foi útero, preciso. ovário, sim, tirei tudo. É meio que uma prevenção também, né? Já faz logo eu já tudo. tinha um filho, né? Eu já tenho um filho. E aí era a melhor prevenção naquele momento. Foi conversado comigo, com a minha família, os 2 médicos que me acompanharam, né? Os cirurgiões. Então, assim, a gente decidiu que aquele método era o mais seguro para que não aparecesse ou que não deixasse aí uma dúvida, né? E fora o tratamento. Aí eu fiz a químio, fiz a rádio e fiz a bracterapia. Não sei se é importante você falar alguma coisa. Eu acho que esses são os específicos do câncer do colo do útero, né? Principalmente a BRAC, Isso. que é menos conhecida, mas ela faz parte aí do processo. Isso. A gente começa, o diagnóstico geralmente se vem por uma alteração no preventivo. E quando a gente suspeita ali, quando vem uma alteração no preventivo, a gente tem indicação de fazer a colposcopia, que é um exame feito com colposcópio, que é um tipo de microscópio, que a gente consegue ver as células mais, de uma ampliação. E a gente consegue fazer uns testes e colher um pedacinho ali do tecido, uma amostra para biópsia. E geralmente o que vem no resultado é se é uma lesão que é de alto grau, alto risco para virar câncer de colo, ou se já é um carcinoma in situ, que já é um câncer inicial. E quando a gente tem o resultado dessa biópsia, a gente tem indicação de fazer a conização, né? Quando é
uma coisa mais inicial. A conização consiste em tirar uma partezinha ali, um pedacinho do colo do útero. E se a gente conseguir, através da análise histopatológica, que é olhando ali no microscópio, se a gente conseguir ver que as margens daquele material que foi retirado, que elas não têm doença, muitas vezes o tratamento é esse. Encerra aí. E aí a paciente vai seguir a rotina normalmente com o preventivo. Quando as margens estão comprometidas, a gente tem que ampliar um pouquinho essa incisão. Às vezes fazer um procedimento que retira todo o colo, ou então já aproveita e tira logo todo o útero mesmo, para ser um pouquinho mais cuidadoso, digamos assim. E então a gente tem diversas fases para estar passando, né? Então acho que é por isso que é importante a gente estar aqui orientando, que é de extrema importância a paciente não deixar de lado de cuidar da saúde, né? Hoje em dia a gente é muito atarefada, a gente tem filho, aí os compromissos do filho, do outro filho, do trabalho. Quando a gente vê, já se passou 2 anos e não coletou o preventivo. Então, a ideia é a gente conseguir detectar bem no início, né? Eu acho que no teu caso deve ter tido aí uma evolução mais rápida por conta dessa doença autoimune, né? Uma imunidade ali que estava tentando ali combater, mas também já foi um pouco mais rápido. E uma coisa também que eu vejo muito na minha prática é um exame de preventivo mal coletado, né? Às vezes tem aquela paciente que coleta no SUS, que coleta com um técnico de qualquer jeito. Eu mesma, uma vez sem tempo, fui num laboratório coletar o preventivo. A coleta foi extremamente desconfortável. Eu lembro que eu pensei, já passei por isso, já aprendi alguém, eu vou deixar essa pessoa aprender em mim. E o resultado veio incompleto. Aí, quando eu vi, eu falei, não. Incompleto que eu digo é porque nós temos que ter pelo menos 2 amostras de tecido no resultado do preventivo, né? Epitélio escamoso e glandular. E, às vezes, se vem só o escamoso, falta o glandular. E é ali que pode estar a doença. Aí, eu voltei lá, não, tá faltando. Eu sou médica, eu sei que tá faltando, eu quero repetir o preventivo. E repetir. Então, às vezes, isso acontece, né? Às vezes, a paciente vai, coleta o preventivo todo ano, mas está vindo incompleto. A paciente coleta o preventivo na lâmina e a gente tem uma opção que é mais eficaz hoje em dia, uma coisa mais aprimorada, que é o meio líquido, né? Então, é a coleta do preventivo em meio líquido. Um é na lâmina, que a gente faz um esfregaço, e o outro é um meio líquido que a gente consegue soltar mais células, tem uma análise melhor ali do colo. Então, quem puder também estar atenta ao resultado, o laudo do preventivo. Às vezes a paciente coleta, mas não leva para o médico ver. Ou então ela olha lá, às vezes ela olha o preventivo e inflamação. Meu Deus, devo estar com um problemaço. Aí inflamação é algo que sempre aparece também no preventivo. Então é importante assim, a gente saber, a gente questionar, porque também eu vejo muitas mulheres que não questionam. Por que isso está assim? E quando foi isso? Quando que eu preciso? Então, apenas aceita ali uma orientação. Então, a gente tem sempre que estar por dentro, que questionar e estar atenta nessas nuances, porque isso acontece muito também. E pelo que a gente foi conversando aqui antes, eu e a Camila, já sei que a história dela não foi essa. Ela coletava direitinho, ela era muito disciplinada. Mas, assim, às vezes a doença surge, né? E a gente só tem que correr atrás de resolver. Como você fez e agora está curada, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, eu já estou no 4º ano, né? Aí depois que a gente faz todo esse processo, a gente começa o acompanhamento pós-câncer, né? E aí faz os exames de rotina, continua o preventivo, faz de acordo com a oncologista, porque a gente é acompanhado com uma onco, e aí eu começa de 3 em 3, depois de 6 em 6, aí depois vai uma vez por ano, e eu já estou no 4º ano. Esse ano agora, de 2024, vai para 5 anos. Então, aí eu encerro, se Deus quiser, tudo certo. Vai sim, vai dar tudo certo. E aí, assim, dá certo, né? A gente se prevenindo. Eu acho que a ideia é essa, né? Porque a gente vê aqui na internet tanto podcast de tudo e a gente só precisa tirar um tempinho de fato. Eu ia ser uma que assistir independente de qualquer coisa. Mesmo em algum momento você tendo palavras técnicas, mas assim, a gente está ali escutando para a gente estar por dentro. Exatamente quando você for no médico, você tem uma noção, né? Se a gente, por a gente mesmo. Então, assim, eu gosto de entender, eu jamais vou
eu dizer para o médico, mas eu acho que a gente saber, né, conhecer o nosso corpo, conhecer o que está de diferente. Eu vi isso, eu li isso em algum lugar, peraí, deixa eu procurar. Eu acho que também depende, ajuda, né? O médico também tem uma correria, ele é um ser humano falho também. Então, assim, é todo mundo junto, querendo o melhor. Eu cuido de mim, cuido da minha filha, cuido da minha sobrinha, falo da vacina, levo no médico, faço... Então, assim, eu sei que tem a correria, eu entendo, mas eu nunca acho que vai justificar, porque a gente consegue colocar, né? Todo mundo tem correria, todo mundo faz. Não é fácil, tem dia, não é tem todo dia que vai ser 100%, mas eu acho que quando a gente decide, assim, eu quero pelo menos entender para que eu me cuide, eu acho que já é um grande passo. Então, assim, que sirva, de fato, para alguém ouvir tudo isso que a gente está conversando, não para colocar medo, pelo contrário, para colocar vitória lá no final, que dá certo, tirar o cultural aí do preconceito, da vergonha. Eu acho que hoje é muito mais legal a gente estar por dentro de tudo, é muito mais, né, mais empoderado, né, a palavra do Com momento. certeza. Então, assim, pega isso para você e faz disso uma rotina aí de cuidados no geral, né? Sem neura. Aqui é tudo para ser de forma leve, né? Eu acho que assim a gente consegue resolver muito mais coisas. Com certeza. E Camila, tu não tiveste nenhum sintoma de câncer? Não tive. Foi apenas indo ao médico. Então, imagina se você acha que não tem nada e não vai ao médico. Exatamente. O que você ia sentir lá na frente? Já talvez fosse tarde demais, porque, para quem não sabe, existem situações que já está muito avançado o câncer e a indicação não é nem fazer cirurgia, né? Você já tem tratamentos ali paliativos, né? Paliativos que vão apenas, né, tentar amenizar ali a agressividade do câncer, não só câncer de colo, né? Então, a gente sempre tem que priorizar. E falando um pouquinho de sintomas do câncer de colo, o principal é um sangramento ali durante a relação, o coletor preventivo sangrou um pouquinho mais, né? Um sangramento fora do ciclo menstrual. Não tive. Uma dor na região pélvica também, dor na relação sexual. Então, esses são os sintomas de quando a doença já estava mais avançada e um odor que é diferente, a mulher percebe, eu estou com um odor diferente, e aí a gente tem que estar ligada nesses sintomas também. Mas o ideal é que a gente realmente não deixe de fazer os exames de rastreio. Os exames de rastreio o que a gente fala com rastreio, é a gente pegar uma determinada população que não tem sintoma e pesquisar se aquela pessoa tem uma determinada doença. Como, por exemplo, a mamografia, né? Toda mulher, independente se tem história familiar, independente se tem fatores de risco, ela tem a recomendação de fazer a mamografia a partir dos 40 anos. E no caso do câncer de colo, existe o exame de rastreio, que é o preventivo, o Papa Nicolau, o nome técnico é citologia oncótica. Além da gente estar ligada em outras coisas que a gente, né, tem que ir no ginecologista, de repente sentir um nódulo na mama, fazer uma ultrassom de tireoide, a gente acaba pedindo, e tireoide não existe, assim, a recomendação de fazer um exame de rastreio, né, de ultrassom todo ano, mas é uma coisa que às vezes assusta. Não existe essa recomendação, mas aí do nada a pessoa aparece ali com um nódulo suspeito. Então hoje também eu vejo que existe esse anseio por fazer muitos exames, porque a gente sempre escuta uma história, né, de alguém que foi diagnosticado assim. Então, hoje, por um lado, né, melhorando a nossa situação, a gente vê que a informação está ali bastante difundida e as pacientes chegam solicitando determinado exame. Então, ela já chega acessível, né? Tá mais acessível. A informação chega e aí você vai usar ela a seu favor, né? É o que a gente Exatamente. falou. Se eu sei, posso fazer, tá pedindo tudo, bora fazer da tireoide, já que eu vou estar lá. Aproveita que vou lá, geralmente é plano de saúde, clínica, né? Aí já faz logo e... Isso tem um lado ruim, né? Que a gente acaba que pode dar falsos diagnósticos, aumenta a ansiedade da paciente, aumenta custo, né, para a paciente e para o sistema de saúde. Sim. Mas uma ou outra a gente consegue pegar ali uma lesão inicial. Então, o que eu sempre falo vamos ficar de olho nos sintomas, né? Valorize o que você sente. Às vezes pode ser cansaço, mas às vezes pode ser algo a mais, né? Então, não deixar de ir no médico. A gente fala anualmente para conversar, ferir a pressão, porque aí dentro de um ano, às vezes, a mulher começa a ter até um pico hipertensivo, né? E não sabe. Então, a gente acaba preconizando isso, dando essa orientação. Eu já vi circular um pouco aí pela internet, médicos criticando. Você não precisa ir todo ano no médico fazer um check-up, não precisa.
ok, não precisa. Mas com o nosso estilo de vida atualmente, é coerente. A gente anda muito estressado, dormindo pouco, comendo errado, né? Comendo muita coisa industrializada. Então, é importante a gente ir e fazer um geralzão lá para, de repente, detectar alguma coisa, né? A gente está cansado, mas pode ser uma anemia, né? Então, a gente preconiza que isso seja feito, né? Inclusive, aproveita e coleta o preventivo para quem tem mais acesso, né? Tem acesso mais fácil à saúde. Porque, infelizmente, também a gente vê na rede pública um sistema muito cheio, né? Muita gente, falta de insumos. Então, assim, é outra realidade. E aqui na região norte, como falei anteriormente, esses números são alarmantes. E a gente tem como diminuir, orientando que se faça a vacina. E a gente acaba ouvindo e conversando. Quando eu fazia o tratamento, eu conversava com vários tipos de mulheres que faziam, e tinha gente que vinha da rede pública e elas falavam que faziam, mas não fazia direito. Isso acontecia muito. Então, assim, não é a gente... a informação está aí. Será que isso ainda acontece muito? Só é você estar no ciclo de amigas. De 7 amigas, pergunta quem faz o preventivo a última vez. Eu sempre faço isso com as minhas amigas. Assim, eu fiz tem 2 anos. Não lembro a última vez. Eu fiz, mas não levei o resultado de novo. Falo, tipo assim... Eu falo, não acredito. Gente, esse é o meu dia a dia, né? Exatamente. Então, assim, a gente está aqui falando uma coisa que para pessoas estão vendo falar, não, eu não. Mas a grande maioria não faz. Por isso que é verdade. Então, independente de classe social, a correria, a falta de acesso. Então, assim, cada um tem o seu problema, mas, assim, no final, ninguém está fazendo nada. Né? Todo mundo segue aí achando que entrega na mão de Deus e vamos viver e ver no que vai dar. E aí, quando tá o caos, aí realmente, aí o que associou quando eu descobri que eu tinha um câncer? Que eu ia morrer. Porque quando as pessoas descobriam, elas já estavam em fases terminais. Então, assim, isso ficou por anos. A gente ouviu, era a vizinha, era a avó, era alguém que, né, faleceu de câncer. Então, o câncer virou uma doença terminal. E, de fato, não. A gente só escuta os que deram errado. Por isso que eu me propus a dizer que tem jeito, muito jeito. Tem o antes... E no durante também tem jeito, e o depois está aí para... Estou aqui há 4 anos e tudo ótimo, não tem problema nenhum, nem psicológico. Assim, a gente tem aí as oscilações, tem alguns medos, porque a gente não tem, mas a sociedade tem, né? A gente vê a gravidade do câncer quando a gente escuta muito. Por isso que eu acho que essa disposição de a gente estar aqui, né? Tu tem a tua correria, tu tem 2 filhas, tu tem o teu consultório. Então, assim, caramba, então eu vou pegar essa informação que alguém está se dispondo de forma gratuita a vir aqui. Aí eu venho aqui, eu quero falar uma coisa que doeu em algum momento, mas eu acho legal. Porque eu não quero que ninguém passe por isso. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, independente de médico, de pessoa comum. Mas a gente tem que estar aí tentando ajudar, e eu acho que esse foi o intuito principal da gente estar aqui, né? Não, eu tenho certeza que vai ter uma repercussão, porque eu posto certas coisas e eu recebo uma enxurrada de perguntas. Nossa, como assim o preventivo tem que ser coletado a partir dos 25 anos? Eu coleto desde os 15 anos, né? Então, sempre surge uma coisa ali, porque cada um fala uma língua diferente. Então, acho que também isso é uma coisa que a gente precisa organizar. Nós precisamos sempre falar a mesma língua, ou pelo menos parecido, né? A parte da área médica, a gente sabe que a ginecologia e a obstetrícia, elas têm coisas muito diferentes, elas têm várias referências, então a gente tem que realmente escolher uma coisa e seguir. Mas essa do rastreio para câncer de colo de útero, ela já é bem consagrada, né? A partir dos 25 anos, coleta anualmente, se tiver tudo certinho, dá para coletar a cada 3 anos. Inclusive, a gente pode, hoje em dia, tá disponível, mais acessível, né? O exame para pesquisar se você tem HPV. Então, você também pode fazer a pesquisa do HPV e, caso seja negativo, pode até estender um pouquinho. Mas eu ainda não vi uma paciente falar, olha, a gente pode coletar esse preventivo a cada 3 anos, 5 anos. Não, ano que vem eu tô aqui. Ainda não vi uma que fale que realmente quer estender, né? E o que eu costumo falar também aí, para quem tá com medo de fazer esse exame, nunca fez, de repente, é que é um exame desconfortável, sim, mas ele não dói, né? Ele é uma coisinha assim, não sei, eu acho que ele é suportável, não precisa desse medo todo, né? Ele é um exame que a gente fica um pouco constrangida, mas o médico que está ali, o técnico que tá coletando, ele está muito acostumado, está muito habituado. Então, assim, isso é uma coisa que tem que deixar de lado a vergonha, ninguém vai estar lá julgando, ninguém vai estar lá criticando. Então, é uma coisa assim que realmente tem que ir
desnuda, né, de mitos, de preconceitos, de medo. Questione, converse com o seu médico. E, Camila, eu ia te perguntar como ficou assim, essa parte do psicológico, o quanto tu amadureceste com essa história e o que mudou na tua vida. Então, a gente tem aquele medo e aí depois a gente vai administrando. E eu sou muito prática em todos os problemas. Eu pego o problema e vou resolver. E aí depois, claro, a gente tem assim, quando passa, que você já fez tudo que tinha que fazer, aí você vai ter noção do que você passou. Então, assim, teve alguns momentos que eu fiquei, meu Deus, como que eu consegui? Eu fiz acompanhamento psicológico, faço até hoje, assim, mas porque terapia é vida, é igual nutrição, é igual Com atividade certeza. física. Ainda mais pra mulherada, que a gente gosta de falar, eu já tô aqui fazendo uma terapia. Independente de qualquer problema, eu acho que isso é muito bom. A gente também tem preconceito, né? De, não, era pra doido. E é tanta coisa Com que a gente certeza. ficou, né, internalizando aí durante a nossa vida inteira, que hoje pode ajudar. E aí depois, assim, eu tive momentos e eu me questionava, porque eu disse, mas eu já passei pelo pior, e por que eu estou sentindo isso? E aí eu ia conversar com os meus médicos e eles diziam, calma, assim, o câncer, ele é uma coisa que é mais comum hoje, mas ele não deixou de ser uma doença grave. Uhum. Então, assim, você pode se sentir em alguns momentos essa fraqueza, essa tristeza de ter passado, assim, é como se eu tivesse passado por uma guerra e falar, meu Deus, foi uma guerra mesmo, assim, como que eu consegui chegar até aqui? E aí você chora de emoção, mas ao mesmo tempo você fala, ai meu Deus, se eu não tivesse conseguido. Você tem um medo ali, né? Porque você vê que ainda muita gente, a gente perde muitas pessoas para várias doenças e qualquer doença, independente do câncer. Então, assim, depois eu tive que admitir, acho que o depois, conscientemente, foi mais difícil do que no processo, porque naquele momento eu tinha que ser forte. Minha cabeça era, eu quero ficar curada, o que eu tenho que fazer? Hoje eu vou fazer químio, hoje eu vou fazer rádio, tenho que comer o quê, tomar chá de alguma coisa, e tudo pelos médicos, nada minha avó, alguém mandou, todo não, mundo gente, dando não. Palpite. Os médicos, eu digo chá porque o camomila a gente fazia banho de chá de camomila porque a radioterapia tem a queimação ali, então são coisas que era desconhecido para mim, mas eu fui ler, todos os médicos eles te explicam da forma mais clara ali, né, para poder que a gente saiba por que está fazendo. Então, assim, o depois que passa tudo, porque no dia a dia eu estava como se eu estivesse trabalhando para mim. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comer isso, eu tenho que dormir, eu tenho que tomar um remédio. Quando passou, a gente sente até falta dessa rotina. Eu fiquei meio que dependente, porque eu falei, mas eu parei de me cuidar. Né? Eu estava ali todo dia fazendo as coisas certinhas. O tratamento ao todo durou uns 8 meses. Depois que você para, você fica assim, e agora? Eu não estou fazendo nada? Eu preciso... E isso é a parte psicológica. Você fica dependente, porque você acha que só vai ser curada se você estiver indo naquele médico durante a semana. Então, a minha psicóloga, por um bom tempo, ficou lá do local onde eu fazia o tratamento, porque eu tinha que ir lá. Eu criei uma dependência de ir lá. E aí eu fui quebrando isso aos poucos. E isso era a coisa mais normal. Conversando, depois ela falava, todo mundo fica dependente, todo mundo quer voltar aqui, porque era a forma que estava se cuidando. Tipo assim, eu estou vivendo porque eu estou vindo aqui. Estou fazendo o certo, né? Exatamente. E isso na nossa cabeça fala assim, mas como eu já me livrei, já acabou? Não, você queria estar ali porque é ali que te trouxe a cura, foi esse passo a passo. Então, assim, essa parte psicológica que a gente também não se conhece, vem e a gente precisa de alguém para te mostrar, não, calma, isso é normal. Esse medo, essa dependência de voltar aqui onde você fez o tratamento. Tem muita gente que fica voltando aqui. Então, assim, são coisas novas e que a gente precisa ter alguém também para administrar junto com a gente. Sozinha não dá, né? Não dá. Que bom que você encontrou uma pessoa, que bom que você caiu nas mãos de excelentes profissionais e que está aqui agora com toda essa história. E eu acho que a gente sempre tem que procurar... Gente, eu tenho vários defeitos, mas sabe uma qualidade minha que eu às vezes reflito? Eu, quando pequena, li aquele livro da Poliana, que jogava o jogo do contente. Então, ela sempre procurava um motivo para ser grata. E acho que isso, assim, embora eu tenha, lógico, vários defeitos, todo mundo, isso é uma qualidade, porque assim, eu sempre vejo as coisas do lado bom. Inclusive, né, até operei meu joelho, eu já fico, graças a Deus foi o joelho, não foi o braço, não foi a mão, né, eu não fico me lamentando, porque a vida é assim. Foi um acidente, né, poderia ter sido fatal, poderia ter sido uma coisa mais grave, então, assim, a gente sempre tem que procurar, como falei antes, de ver o tratamento e correr atrás. Então, fico muito feliz de tu teres compartilhado aqui essa história. Eu te admiro ainda mais. Sempre te admirei, assim, por fora. E agora, conhecendo um pouco mais essa tua história, eu fico muito feliz
por ter dado tudo certo. E desejo que a tua vida seja só bênçãos e saúde. E acompanhada de muita felicidade para ti e para tua família. E obrigada aí, né, por ter compartilhado essa história. Espero que alguém seja tocada e qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu gosto muito de ajudar, até mesmo nessa parte da internet. Eu sempre paro um tempinho para responder, para dar uma orientação. E eu estou aqui de braços abertos e muito obrigada por ter sugerido e ter topado esse formato aqui do podcast, que eu acho que foi super legal. Amém. Eu gostei muito, assim, eu acho isso o máximo, porque é verdadeiro, né? É alguém acessível, ninguém está contando aqui por nada, a gente não é patrocinado por ninguém, a gente está aqui de verdade para que as pessoas se cuidem, criem essa consciência, façam o seu melhor. A gente sabe que hoje a internet tem... Se tocou em alguém, já valeu a pena, Já valeu, né? a pena. E esse alguém vai... vai disseminando. Fazer daquela corrente do bem, né? Vai e aí a passando. gente está nesse mês de dezembro, que tem todo esse apelo, a gente fica mais sensível à família, os valores, a gratidão. A gente fica muito banalizado, né? Gratidão, empoderamento, mas de fato, no genuíno da palavra, eu acho que é o que salva, é o que dá coragem, é o que melhora uma dor. E a gente tem que trilhar o nosso caminho de acordo com o que Deus botou, né? Então, assim, se tem, não depende de mim, eu vou resolver. E o que depende de mim é aquilo. Pô, foi o meu joelho, mas podia ser pior, então eu vou resolver. É o que depende da gente. Então, assim, estou super satisfeita, adorei a nossa conversa. Estou disponível se precisar. Eu não sou blogueira, não tenho nada disso. É super, inclusive, assim, meio discreta e tudo, né? Eu tô deixando um pouco de lado esse lado aí de mais discreto. E aí eu e a Tássia, a gente conversou e ela sempre foi muito acessível. Eu mesmo conhecendo ela, eu perguntava alguma coisa ali, via. Eu sempre presto atenção, eu tento trazer para mim qualquer coisa de positivo. Então, eu acho que hoje aqui a gente está fazendo o nosso papel aí para encerrar o ano com uma missãozinha a mais. Com uma tarefinha concluída aí, mas de repente eu achei legal também o formato de podcast, bora ver se de repente surge uma outra oportunidade. Mas a minha intenção, a nossa, é realmente levar assim uma mensagem, levar conhecimento. Eu não estou como médico aqui levando diagnóstico, estou passando uma informação aqui que a gente vê em bandas em vários lugares, mas às vezes a gente passa desatento, né? Eu lembrei até de uma situação, a vacina aqui na região norte, a primeira dose na rede pública, ela até foi bem aceita. Só que aí um estudo comparou com a segunda dose, se as pessoas foram fazer a segunda dose. E muitas não foram fazer. Então, eles tiveram uma baixa cobertura nessa segunda dose. Então, a vacina tem que ser 2 doses. E aí não adianta fazer só uma e depois não fazer a outra, né? E dependendo, depois de um tempo, você tem que fazer tudo de novo. Agora, com o surgimento da nona valente, que está ampliando, é interessante a gente refazer, porque é uma vacina que está aí mais completa, né? Sim. Mas fica aí essa informação, qualquer dúvida, eu estou por aqui. Qualquer dúvida, pode me falar com a Camila, vai que ela criou gosto aí, vai vir uma blogueira aí de sucesso. Porque linda ela já é, já fala bem, tá tudo certo. Então, pronto. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, gente, até a próxima.